Paz do Senhor, amados irmãos, se você já está aí nos assistindo e se você está me ouvindo, já digita a paz do Senhor aí nos comentários, só para a gente poder te identificar. Marcos Silva já entrou aqui, sempre com esse bordão alegre, feliz, é forte, Brasil. É um prazer, muito obrigado, irmão Marco, pela tua presença. A irmã Nelma também já está aqui conosco, que Deus abençoe. Está aqui já o Ederson Vicente. Um abraço, querido. Deus abençoe você e a sua família. Vamos ver quem mais já está aqui entrando na nossa live. Se você já entrou, digita a paz do Senhor, Deus te abençoe. Nós vamos começar daqui a pouquinho um bate-papo com a doutora Ana Prado. A doutora Ana Prado, ela vem trabalhando aí maciçamente já há alguns meses na linha de frente ao combate do coronavírus. É uma médica cristã, idônea, temente a Deus, serva do Deus vivo. E é o que eu falei para vocês. Chega de fake news. Vamos saber a verdade, porque o que tem de notícias falsas sondando por aí. E também vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre o cuidado, vamos falar um pouquinho sobre essa retomada, né, pós-pandemia. Eu tenho certeza que a doutora Ana e também o pastor David, eu até peço perdão aqui, acho que eu tinha falado o nome dele errado. O pastor David também tem muito aqui compartilhar, trocarmos experiências, e vai estar também aqui conosco o pastor Isaac e a irmã Regina, também fazendo algumas perguntas. E aqui nessa live alegre é um bate-papo. Eu vou pedir para vocês depois deixarem a pergunta de vocês. De repente você tem uma dúvida, de repente você precisa de um esclarecimento em relação à saúde, em relação à pandemia. Vai ser um prazer. Nós vamos estar encaminhando aqui a sua pergunta. Muito bem, então eu já tenho o prazer de chamar aqui o pastor Isaac. Vai ser um prazer, nós vamos estar encaminhando aqui a sua pergunta. A doutora Ana. Eu tenho o prazer de chamar. A paz do Senhor. Paz do Senhor, doutora Ana, a paz do Senhor, pastor David, a paz do Senhor, pastor Isaac, irmã Regina. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos lá, só para a gente conseguir. Que alegria vê-los conosco. Nós já estamos aqui com 37, 38 pessoas nos ouvindo aqui nessa live. Está aqui a Stephanie, a paz do Senhor, sobrinha da doutora Ana e do pastor David. Que alegria, Stephanie, ter você aqui conosco. A paz, Stephanie. Pastor Isaac e irmão Anderson, só pedir um minutinho só de licença para aproveitar, pastor Isaac, agradecer aqui ao senhor, à irmã Regina, ao irmão Anderson, a confiança, o carinho, tá, depositado a nós, e teve 3 pessoas que nos pediram para mandar um abraço para o senhor aí, em especial, e eu queria transmitir antes de iniciarmos, para o senhor ficar com esses abraços especiais ao senhor, à sua esposa, o irmão Anderson, e a toda a ADB Cruzeiro. O primeiro abraço é do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele pediu para transmitir um abraço para o senhor, para a irmã Regina, para o irmão Anderson, e todo o campo aí de Cruzeiro. Também o pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, e também mandar um abraço da nossa deputada estadual, irmã Marta Costa, o Costinha, para o senhor, pastor Isaac, para a irmã Regina, para o Anderson, a esposa do Anderson, e para toda a DB Cruzeiro, e dizer que eles estão com muita saudade de vocês, e fica aqui um abraço registrado dos nossos pastores ao nobre casal de Cruzeiro e a todo o belo campo de Cruzeiro, pastor. Amém. Pastor Isaac, eu queria pedir para o senhor, antes da gente começar esse bate-papo, né, que vai ser um bate-papo dinâmico, alegre, divertido, eu não tenho dúvida, mesmo que o assunto seja um assunto pesado, eu tenho certeza que o Espírito Santo está conosco e vai deixar esse papo fluir gostoso. Mas antes, pastor, nós gostaríamos de ouvi-lo e que o senhor pudesse fazer uma oração para que a gente pudesse iniciar aqui esse momento, essa live. O senhor poderia fazer isso por nós? Eu que agradeço o casal, pastor David e também a doutora Ana, de ter aceito o nosso convite. Meu abraço, Anderson, também, pelo seu trabalho. Oremos.
Amém. Eterno e bondoso Deus, te damos graça por tudo. Que possamos, ó Deus, nesta oportunidade, sentir através do Teu Espírito Santo, como já estamos sentindo, a condução desse trabalho. Que seja, Senhor Jesus, querido, impactante a todos os nossos irmãos, amigos que estão neste momento ou estarão ainda entrando conosco nessa live. No Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Isaac. Eu queria, doutora Ana, que nesse primeiro momento você já se apresentasse e na sua apresentação eu já quero emendar uma pergunta para você. Pode ser? Pode. Eu assisti uma live de vocês alguns dias atrás que vocês fizeram e você contou um pouquinho dessa experiência de estar trabalhando na linha de frente ao combate do coronavírus. E eu imagino que não é fácil. Eu imagino os problemas que você enfrentou, a dificuldade, a luta, até mesmo espiritual que você travou. Sim, então, logo depois da sua apresentação, eu gostaria que você já pudesse responder isso para a gente. Pode ser? Pode, claro. Então, tá bom. Eu sou a irmã Ana, né, congrego no setor aqui 19, pastor José Wellington Júnior e irmã Lídia. Desde já eu quero deixar um abraço para os nossos pastores. Quero agradecer ao meu esposo, a presença dele aqui comigo na live, a Deus, né, pela vida, pelos nossos filhos, pela nossa família, qual o Senhor tem guardado até o dia de hoje, ao pastor Isaac Strobel, mais uma vez, a sua esposa, irmã Regina, a você, irmão Anderson, né, para nós está sendo um prazer estar participando dessa live. Essa live, o nome é apropriado, live, né? Nós estamos vivos, então vamos agradecer a Deus e vamos tratar esse assunto como você falou, também com alegria, por que não? Com gratidão a Deus, porque estamos aqui. Hoje eu fui atender uma paciente, eu perguntei para ela, tá tudo bem com você? Ela falou assim, não tá tudo bem. Eu falei, tá sim, porque você não tá entubada. Você tá aqui no consultório, não tá lá na UTI. Não é verdade? Você não está enterrando nenhum parente seu agora. Então, fala que está bem. Nós estamos bem. Não é? Esse momento é um momento de amadurecimento, de nos achegarmos mais a Deus, de agradecermos a Deus pela vida, né? É um momento feliz, sim. Eu sou médica já formada há alguns anos, eu me formei em 2002, lá em Maceió, na faculdade lá de Ciências Médicas de Alagoas, eu sou de lá. De lá eu saí e fui na minha carreira, aí iniciei fazendo residência em pediatria lá em Belo Horizonte, depois logo fui para a saúde pública, atuei 12 anos na saúde pública, depois fiz mais outras especializações, né, me especializei também em medicina do trabalho, e fiz lá na FAMERP, aqui em São José do Rio Preto. Assim que eu saí de lá, viemos para São Paulo, estamos aqui em São Paulo já há 9 anos, e a gente continuou aqui trabalhando na saúde pública, e logo em seguida comecei na área da medicina do trabalho em alguns hospitais privados. Hoje eu estou em um grande hospital, um hospital realmente, pela misericórdia do Senhor, de destaque aqui em São Paulo, e eu sou médica coordenadora dessa parte de medicina do trabalho lá. Então, assim que eu cheguei lá, há 3 meses, eu cheguei exatamente no início da pandemia. Então, eles falaram, você chegou no olho do furacão, mas eu falei, não, cheguei no momento certo, porque Deus tem algo aqui nesse local para fazer. Então, a gente foi orando bastante para o Senhor guardar, para o Senhor livrar, e eu pedi a Deus direção, né, porque foi como entrar numa sala escura. Quando a gente ouviu a palavra pandemia e Covid, mais parecia uma sala escura, né? O lado negro da lua, um lugar assim inacessível, um lugar que ninguém nunca tinha ido, que ninguém nunca tinha visto. Apesar da gente achar que sabe alguma coisa sobre o Covid, a gente cada dia descobre que não sabe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe, né? Porque foi uma doença nova, assim, que atingiu o Brasil pela primeira vez, apesar de que já existiram outros surtos por coronavírus, né? Em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil foi a primeira vez, e nós fomos pegos realmente assim de surpresa por uma doença estranha, altamente contagiosa, né, e que exigia muito das nossas autoridades, do nosso serviço, né, sanitário, da saúde pública do Brasil, né, exigia muito de todo mundo, até de nós como pacientes também, né, exigiu aí um isolamento social, exigiu leitos de UTI para essa população toda contaminada, né, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas, enfim, foi tudo muito novo, então deu medo sim, um pouco de medo no início, mas em todo o tempo eu me mantive, assim, com fé no Senhor Jesus e com equilíbrio emocional, porque eu penso que essa é a principal
assim, a principal coisa que a gente precisa ter nesse momento é esse equilíbrio, é manter a alma em paz, né? Porque somos corpo, alma e espírito, então, apesar de ser uma doença física, mas ela atinge demais a nossa alma, né? E se a gente não estiver em paz, em tranquilidade, em equilíbrio, se a gente não tiver realmente com fé no Senhor Jesus, unido a Ele, intimidade com o Senhor Jesus nesse momento, a gente não consegue vencer. Então, assim, para mim foi, como eu te falei, foi um momento de medo, ansiedade, mas também um momento de me achegar mais a Deus, de equilíbrio, de fé, para conseguir vencer tudo isso, né? E, assim, eu fui de cabeça, eu mergulhei nesse momento, eu falei para o Senhor, eu quero tratar vidas, eu quero salvar vidas, eu quero que o Senhor me use como instrumento nessa linha de frente contra o coronavírus. Eu não ia ficar feliz se eu não estivesse atuando na linha de frente contra esse vírus, porque eu penso que para esse momento o Senhor nos chamou, não foi assim com o Esther? Foi para aquele momento, né? Então eu penso que nesse momento o Senhor tem os seus vasos, os seus instrumentos, e como médico ele tem me usado e penso que vai continuar usando aí nessa linha de frente. Amém. Pastor Isaac, irmã Regina, Sim. o momento aqui é de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer o casal, o momento é de vocês. Eu gostaria, doutora Ana Prado Sim. e meu amigo David, e dirigir uma... A irmã me trouxe algo especial na sua fala agora. Eu diria que não é que me parece, mas o melhor remédio para esse vírus, pelas suas palavras, é realmente a confiança em Deus. A senhora usou várias vezes a fé, a fé. Então, eu gostaria de destacar realmente esta palavra muito profunda. A mim, agora, confirmou realmente que é o maior remédio para esse momento, confiar no Senhor Deus, não é isso, irmã Regina? Esperar nele, aguardar nele e buscar soluções de cura, né? De vida, de assistência no Senhor. Porque a irmã sabe que eu tive e estarei fazendo uma live, se Deus permitir, próximo, talvez esse mês ou mês que vem, eu tive experiência, que eu tive morte cerebral e morte clínica em 2001. Eu tenho toda a documentação do corpo clínico que me assistiu. Para a irmã ter ideia, eu cheguei a ter 1,0 de pressão. Eu acho que isso em 4 horas com os meus rins parados, né? Então, ela até me disse, depois de 30 dias, a doutora fala que você viu depois da morte que você morreu. E fora do corpo, eu tive essa experiência, que o Espírito de Deus me disse, tem coisas da terra que vocês não excluem da comunhão de Deus, mas aqui está excluído. E eu fiz algumas observações muito rápidas para lhe dizer isso, e aí o Espírito de Deus me disse, é a falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a senhora, obrigado, já me deu uma grande direção, já me encheu o coração de alegria. Amém. E assim eu vou continuar firme no Senhor, e parabéns também. Confiando nele. Confiança, né? Da irmã, porque imagino, né? Entrar na frente da batalha é uma coisa eu estar sabendo dos resultados em casa, a outra bem diferente é a senhora estar chegando às pessoas que estão contaminadas e, como disse, a irmã realmente é um vírus com uma condição de propagação muito fácil, muito rápida. Então, Deus lhe abençoe. Já valeu a live para mim, ok? Doutora Ana. Pela sua dedicação, né? Parabéns. Obrigada, irmã. Doutora Ana, antes do seu comentário, doutora, eu queria pedir aqui aos nossos internautas que estão acompanhando esta live, nós já estamos agora em 62 pessoas, né? Ou 62 famílias nos acompanhando. Eu queria te pedir para você compartilhar essa live, para você curtir, para você comentar. Eu queria pedir também para você deixar aqui uma dúvida, porque a doutora, vamos aproveitar que ela está aqui conosco hoje, e com certeza ela vai ter maior carinho para poder responder para você, tirar a sua dúvida, até porque, além de espiritual, essa live ela é de utilidade pública. Pelo momento que nós estamos passando, é uma live de utilidade pública. Eu não tenho dúvida em relação a isso, tá bom? Doutora Ana,
Já para emendar o seu comentário, né, depois da exposição aqui do pastor Isaac e da irmã Regina, eu queria também já te fazer uma pergunta para você emendar. Pois não. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que o Brasil, o estado de São Paulo, eles erraram na prevenção desta doença, tá? O que você tem para nos dizer sobre isso? E se errou, se você acha que errou, quais foram os erros e talvez qual foi o maior erro que ou o governo ou o estado teve em relação à pandemia? Olha que pergunta importante, né? Na verdade, não só o Brasil, mas a aparência que a gente tem é que o mundo errou, né? Vamos falar sobre o Brasil. Então, estudos da Fiocruz comprovam que os vírus começaram a circular aqui no Brasil em meados de janeiro. Então, em fevereiro, no início, antes do carnaval, a gente já tinha o vírus circulando aqui no Brasil. E aí o que acontece? As autoridades sanitárias foram reativas e não proativas. Eu já imaginava, sinceramente, não precisa ser grande cientista para imaginar, que esse vírus ia chegar aqui com força no carnaval, né? Alguém pode dizer, mas é uma festa típica, é cultura, mas eu te pergunto, se hoje, se o carnaval fosse ser comemorado nessa semana, a gente teria essa festa? Então, antes do carnaval, eu já comecei a participar de alguns cursos que eram dados para médicos acerca do coronavírus. E eu estava trabalhando em um grande hospital na época, em um outro emprego, e eu cheguei a levantar essa possibilidade lá. Eu falei, gente, vamos nos preparar. Antes do carnaval, vamos preparar as pessoas. Para quê? Com atitudes de etiqueta social, com instrução acerca de saúde pública, né? Com a questão da higienização das mãos, vamos falar. E as pessoas, alguns médicos, inclusive, falaram assim, não, isso é histeria, imagina, você está viajando, né? Na maionese, imagina, não tem nenhum caso confirmado aqui no Brasil, na verdade, ele já estava por aqui. O coronavírus já estava por aqui antes do carnaval. E com aquela aglomeração pública ali imensa que houve, né, com as festas, enfim, ele se disseminou e se propagou com muita facilidade. Então, era algo, assim, já esperado e que eu digo que as autoridades foram reativas e não proativas. Ninguém se preocupou muito nesse momento. Esperaram lá para 26 de fevereiro confirmar, segundo eles, aquele primeiro caso, né, que foi da pessoa que vinha da Itália, foi atendido no Albert Einstein, depois o próprio Ministério da Saúde falou, não, aquele não foi o primeiro caso. Então, quer dizer, um dos grandes erros e graves erros que eu vejo foi justamente o carnaval, naquele momento, toda aquela festa, sendo que já era de conhecimento público, que vários países tinham casos de coronavírus. Então, ou seja, o carnaval foi um foco da contaminação. Exatamente. Eu quero aproveitar, colocar aqui, colocar a pergunta aqui do Geraldo. Ele pergunta assim, Geraldo Ferreira, doutora Ana, qual foi a sua atitude quando chegou, né, esta epidemia em Guarulhos e qual foi a sua preocupação mediante ao seu trabalho e a sua família? Aí eu vou pedir, depois da sua resposta, porque eu vou emendar uma com o pastor David. Aí o pastor David vai responder, pastor, como é ser marido de uma médica que está na linha de frente da pandemia? Essa pergunta apertou, hein? Apertou dele. Pois é. Meu Deus! Posso responder primeiro? Isso, responde primeiro, depois o pastor David. A paz do Senhor, irmão Geraldo, a gente fez teologia juntos, né? Então, ele é lá do São Manuel, de Guarulhos. Na verdade, a gente não está morando em Guarulhos, a gente mora em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, porém nós congregamos em Guarulhos, né? Então, nessa época de início aí de ameaça de chegada da pandemia, eu já estava em São Paulo trabalhando aqui, eu não tive nenhuma atitude específica, nenhum tipo de hospital em Guarulhos por não estar trabalhando lá. Mas, enfim, aqui em São Paulo, a minha proposta, na época, eu estava trabalhando por uma grande rede de drogarias, num cargo também de gestão, a minha proposta foi muito, assim, incisiva, da gente orientar, porque eu acho que a orientação em saúde, como você disse, essa live tem um peso muito grande. A orientação em saúde, ela tinha que ter chegado bem antes do vírus. A gente ficou esperando ele chegar, né? Então, assim, eu fui muito incisiva em relação ao atendimento dos farmacêuticos, das pessoas, daquela população que utiliza aquela drogaria. Então, nós emitimos já
comunicados e orientamos, principalmente em relação à higienização das mãos, né, em relação à etiqueta social, em relação ao distanciamento social, ao distanciamento de 1 metro, né, estou aqui aplicando o álcool, a gente aplica agora direto. Então, quer dizer, esse álcool em gel que salva vidas, a higienização das mãos que salva vidas. Então, eu comecei lá atrás. Depois, quando eu fui para a linha de frente, a coisa apertou bastante, né? Ficou muito mais complicado. A higienização de mãos, a gente viu que era importante, mas não era suficiente. A gente viu a necessidade de uso de equipamento de proteção individual de uma forma mais agressiva, de uma forma massiva, na verdade. Então, o uso das máscaras N95, toda vez que eu ia para o Covidário foi o nome que a gente deu ao local específico que nós separamos, foi construído esse local em 2 semanas, nesse hospital que eu trabalho, para atendimento de todo mundo que tinha sintoma respiratório. Então, independente se era ou não Covid, tinha sintoma respiratório, tinha que ser atendido nesse local. Para quê? Para a gente não misturar todos os pacientes em um ambiente só e acabar contaminando os demais pacientes que estavam indo lá em busca de outro tipo de atendimento. Então, atendimento ortopédico, atendimento cardiológico, para que essas pessoas não fossem contaminadas, a gente separou. Então, a primeira atitude foi essa, né? Separamos tudo. Depois de separado, esses pacientes que eram atendidos nesse local de sintomático respiratório, nós, como médicos, enfermeiros, equipe toda de enfermagem, até mesmo na recepção, o uso de máscaras, mas também o uso de máscara específica N95, óculos, luva, além do avental descartável em algumas áreas do hospital, o uso de roupa privativa, touca. Então, quer dizer, nós estávamos totalmente paramentados, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, e a partir desse momento aí, nós começamos a nos surpreender com o vírus, porque nós vimos muitos casos em que a gente dizia não é, e era, e outros em que a gente dizia é, e não era. Então, assim, o que foi muito importante? O que foi o divisor de águas? O teste, né? Então, assim que começamos a testar as pessoas, começamos a ter casos assintomáticos e casos oligossintomáticos, quer dizer, quase nenhum sintoma, e as pessoas tinham Covid. Então, assim, entramos com essa questão dos EPIs de uma forma mais forte, mais intensa, né, no ambiente hospitalar, e essa foi uma das atitudes iniciais. A outra atitude que eu tive, afastar as pessoas do grupo de risco, né, uma atitude muito polêmica, mas Deus me deu essa coragem, essa força, e eu entrei lá e falei, gente, vamos afastar as pessoas do grupo de risco, e nós estamos conseguindo manter todas as gestantes afastadas nesse hospital em que eu trabalho. Nenhuma gestante, mesmo as da área administrativa, estão trabalhando. Eu consegui, foi uma vitória muito grande, tivemos que apresentar números, né, justificar isso perante a diretoria do hospital, mas a gente conseguiu mantê-las afastadas. Isso, para mim, foi uma vitória, né, porque é uma proteção a mais, e as pessoas do grupo de risco em geral. Maravilha. Gente, ó, eu tô com muita pergunta aqui para vocês, tá? Legal. Então, nós vamos precisar ser um pouquinho, assim, mais breves, né, na resposta, porque Vamos senão lá. o pessoal vai ficar bravo aqui que vai ter Tá perguntas que não foram respondidas. Pastor David, como é que é ver a sua esposa indo para a linha de frente aí do coronavírus? Muito boa pergunta, Anderson. Também quero te agradecer por todo o empenho aí, viu? Parabéns. Para mim, quando eu olho para minha esposa e vejo ela indo para a linha de frente, trabalhando contra tudo isso, na verdade, eu vou dar um exemplo bem claro para o irmão Anderson, o pastor Isaac, a irmã Regina e todos que estão nos assistindo, e vocês vão entender bem qual foi a minha posição. O Senhor tem nos dado um ministério, e esse ministério que o Senhor tem nos confiado, também, para ele andar, depende, lógico, exclusivamente de Deus, mas da minha esposa, a qual eu quero parabenizar ela por ela ter feito esse papel com uma eficácia muito grande. Qual? A intercessora. Então, eu olhei para minha esposa indo para a linha de frente, Anderson, pastor Isaac, irmã Regina e todos que estão nos assistindo, e eu me senti, eu vou usar uma palavra só por força de expressão, mas que vocês me entendam. Eu me senti na obrigação de reverter agora, tornar uma via de mão dupla. Da mesma maneira que a minha esposa sempre intercedeu pelo meu ministério, apoiou o meu ministério, ajudou o meu ministério, porque só testemunhando para os irmãos entender, além de a doutora Ana ser doutora Ana, e eu quero parabenizar ela por ser uma grande doutora, ela também é uma excelente mãe, uma excelente esposa,
uma excelente dona de casa e um segredo aqui para nós, uma excelente cozinheira. Não conta para ninguém. Só que então, Anderson, pastor Isaac, irmã Regina, eu me senti, eu estou usando a palavra obrigação, mas não como foi imposto, só para vocês entenderem o ponto de vista. Eu me senti na mesma obrigação que ela fez para comigo, eu fiz para com ela. Não vou dizer para vocês, Anderson, pastor Isaac, irmã Regina e todos, que em certos momentos nós não passamos por momentos de medo. Porque se tratando de palavra de Deus e igreja, é temor e tremor. Quando nós vamos para a área secular, não existe outra palavra a não ser a palavra medo. Só que aí entra o equilíbrio, a qual o pastor Isaac deu uma prévia do testemunho dele, entre o equilíbrio, a qual a minha esposa falou, que você equipara o medo e combate ele com a fé. Entendi. Então, Anderson, só para resumir, teve inúmeras vezes que eu mandava foto, pastor Isaac, irmã Regina e todos que estão nos assistindo, o Anderson também, eu e os meus 3 filhos aqui na sala, de joelho dobrado, orando por ela. Então, ela com toda aquela equiparação, óculos, touca, roupa, e aí ela estava lá na linha de frente, lidando, literalmente, e nós aqui de joelho falando, porque eu estou em home office, eu trabalho com a nossa deputada estadual, a qual eu já mandei um beijo para ela, e nós estamos trabalhando em home office, mas eu estava aqui com a minha família de joelho, orando por ela, e Anderson, combatendo o medo, pastor Isaac, que também surgia dentro de mim. Amém. Então, a melhor maneira de combater o medo é com a oração e com a fé. Amém. Pastor Isaac, antes de ouvir aqui mais uma pergunta do senhor, eu só quero aproveitar. O pastor Cláudio Henrique Simões, ele fez uma pergunta muito interessante. Então, nós vamos trazer essa pergunta aqui para vocês responderem. O pastor Cláudio Simões diz assim, segundo as reportagens, a curva do Covid ainda está em crescimento aqui no estado de São Paulo. E se nos próximos dias houver uma queda do número de mortos e contaminados, corremos o risco de ter uma nova onda ainda maior? Não, não tem esse risco. É para mim a pergunta, não é, querido? Isso. Posso responder? Isso. Então, é assim, essa curva, ela nos outros países se mostrou única, em alguns países ela foi mais achatada, então com menor número de mortes, em outros países ela foi uma curva mais inclinada, como está sendo aqui no Brasil. A gente está tendo um alto número de mortes em pequeno período de tempo. Isso quer dizer que a tendência é que tudo isso passe mais rápido. Por quê? Porque vai ser formada uma imunidade de rebanho. O que os pesquisadores dizem? Que 70% da população tem que ter contato com o vírus, não necessariamente ter a doença, para que se forme essa imunidade de rebanho e para que a gente saia desse período endêmico aí, pandêmico. Então, 70% das pessoas terá que ter contato com esse vírus. Porém, se a gente conseguir achatar a curva, deixá-la mais, a curvinha mais achatada, quer dizer, o mesmo número de casos, porém mais tempo, a gente vai ter tempo para disponibilizar respiradores e UTI para as pessoas, porque as pessoas que são do grupo de risco ou que desenvolvem um quadro grave precisam de muitos dias, mas muitos de UTI. São mais de 14 dias na maioria dos casos. Então, essa curva achatada não quer dizer que vamos ter menos casos, mas vamos ter um número menor de casos naquele período de tempo, com o prolongamento do tempo total da doença. Então, esse é o objetivo. Quando se fala em isolamento social, é a gente ter o achatamento da curva. Mas a quantidade de pessoas que vai ser atingida, que a gente espera no final ter, até mesmo pessoas, no geral, que estão acometidas pela doença, é a mesma. Agora, a quantidade de óbitos menor. Por quê? Porque teremos uma quantidade maior de leitos, uma quantidade maior de respiradores, se a curva for achatada. Uma curva dupla, que é o que o irmão perguntou, essa curva subir, de repente ela cair e subir de novo, isso não aconteceu em outros países do mundo. Não existe até hoje um caso documentado de reinfecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus circulante desde 2019 em Wuhan, na China. Então, o SARS-CoV-2, não existe um caso documentado de reinfecção, dupla infecção pela mesma pessoa, porque se fosse assim, essa curva nunca diminuiria.
Porque as mesmas pessoas que tiveram poderiam ter novamente. É isso que ele perguntou, uma curva dupla. Pelo menos, então, nessa área, nós podemos ficar mais tranquilos, né? Mais tranquilos, exatamente. Tá então, a curva vai subir e vai descer. Maravilha. Pastor Isaac, irmã Regina, vamos aproveitar que a doutora Ana, o pastor David está aqui, vamos encher eles de perguntas. Agora é com vocês. Eu só gostaria de fazer uma observação, pastor David, e me sensibilizou também, mais uma vez, o meu coração. Quando a doutora Ana, já paramentada de todas as vestes e as defesas para que ela saísse para o trabalho, o senhor disse-nos que o senhor e seus 3 filhos ajoelhavam e intercediam por ela para que ela fosse guardada mais pelas mãos do Senhor Deus. E me veio à mente que vocês pediam e Deus atendeu e tem atendido. Ela ia com mais uma defesa. Ela ia com vestido vermelho com o sangue de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Defendendo, guardando. Então, aleluia. Parabéns, pastor David. Ninguém via. Quem olhasse nela saindo só via o material, mas ela tinha o espiritual. Então, isto, para todos nós que estamos nessa live, possamos entender que de Deus tem a proteção maior. Devemos, sim, lavar as mãos, obedecer às autoridades, devemos, sim, ter, inclusive, essa live, parabéns, abrir para todos os cuidados que devemos ter. E eu tenho feito assim. Às vezes, eu pego até, não sei se certo ou não, doutora Ana, eu pego um pouquinho do álcool gel e passo até no volante do meu carro, né? Eu falo, meu Deus, aqui pode ter um bichinho. É isso. Aí passo também na maneta lá do troca de marchas, etc. Devemos sim, mas o senhor fazia e faz, e com certeza outros, o maior revestimento eram os joelhos dobrados, do senhor e do seu filho. Então, ela saía, mas ela saía coberta com o sangue de Cristo. Aleluia, amém. Glória doutora a Deus. Ana, tem mais uma pergunta muito interessante aqui. Eu já vou transferir ela para você, que é da Dani Barbosa. Vou colocar aqui na tela. Ela diz assim: eu sou cabeleireira e tenho medo de me contaminar, pois eu faço sobrancelha e eu tenho muita proximidade com o cliente. Só a máscara já basta? Ô, Dani, que pergunta bacana. É assim, a máscara, ela é suficiente parcialmente. Ela ajuda na prevenção. Se você estiver contaminada, não estiver usando máscara, e a pessoa que estiver saudável estiver usando, o risco continua muito elevado de transmissão. Então, por exemplo, às vezes você está saudável, está atuando como cabeleireira, está usando a máscara. Porém, chega um cliente no teu recinto que está contaminado, está doente, não está usando a máscara. Infelizmente, você não está protegida só pelo uso da máscara. O grau continua muito elevado de risco de transmissão. Agora, se os dois estiverem usando máscara, tanto você quanto o seu cliente que está infectado, o risco diminui absurdamente. O risco fica baixo de transmissão. Não quer dizer risco nulo. O risco reduz. Se você, além da máscara, utilizar a higienização das mãos, é outra coisa que vai ajudar muito e muito entre um e outro cliente. Antes de atender a cliente, higieniza a sua mão. Terminou de atender a cliente, higieniza novamente a sua mão, incansavelmente, da forma correta, porque são em torno de 20 segundos higienizando a mão. Aplicou o álcool, você não vai só se contentar em aplicar na palma da mão, mas no dorso da mão, das duas mãos, pode fazer um movimento mais vigoroso, entre os dedos, depois, embaixo da unha, tá? Depois, no dedão, não pode esquecer, tá? E na região de punho. Eu fiz meio rápido, só pra gente ensinar, mas assim, você deve usar a higienização das mãos. Uma notícia boa que eu tenho para você. O calor do secador
o vírus não resiste àquele calor do secador, Dani. Sabe o que você vai fazer? Você vai bater aquele calor do secador sobre a superfície onde a tua cliente sentou. Então, por exemplo, sobre a poltrona, sobre aquele móvel que você utiliza ali para poder colocar os teus materiais de trabalho. Então, você vai passar o secador naquilo ali tudo. Valeu, Dani? A máscara troca também, tá bom? Troca pelo menos a cada 4 horas essa máscara, a não ser que seja a tua máscara própria. Utilizou, teve alguma coriza, molhou aquela máscara, ó, secador, hein, Dani? Secador na máscara, coloca de volta. Mas, se possível for, já anda com mais uma na bolsa. Então, a máscara tem que ser utilizada pelas 2 pessoas, tem que ser feita a higienização das mãos e você vai usar esse secador aí nas superfícies. Combinado? Olha que interessante. Essa do secador eu já não sabia. Valeu toda a live agora também. Doutora Ana, responde para a gente. O pessoal está perguntando, e também é uma dúvida minha. Animais, eles podem pegar e também transmitir o coronavírus? Porque nós estamos ouvindo aí algumas pessoas noticiarem, até em outros países, que existem aí animais passando o coronavírus. É uma verdade ou é fake news? Esse coronavírus de 2019, ele é uma endemia zoonótica. Ele veio de animal. Então, o animal hospedeiro natural foi o morcego. Do morcego, ele pode passar para um outro hospedeiro intermediário, que é animal também. Dentre esses hospedeiros intermediários está também o camelo. E daí para o hospedeiro humano. Então, esse coronavírus, porque existem 7 tipos de coronavírus que chegam até o homem. 2 deles são endemias zoonóticas. Então, ele veio do morcego. Era uma preocupação dos pesquisadores, dos estudiosos, porque aqui em São Paulo foram detectadas várias espécies de morcego, então as pessoas ficaram com medo. Por quê? Nós entramos na área dos animais, né? Nós desmatamos a floresta, nós entramos na área dos animais selvagens. E com isso, essa endemia que veio, por exemplo, dos animais selvagens, entrou para a pecuária, para o gado. O gado é um hospedeiro intermediário, e daí ele veio mais facilmente para o ser humano, né? Então, no começo dessa pandemia, foi muito falado sobre aquele local lá de Wuhan, né, onde eles comercializam animais tanto vivos quanto mortos, pela própria cultura deles, a forma deles de serem, né? Então, é uma questão antropológica deles, então, e o consumo de animais vivos. Então, é comprovado que essa endemia é zoonótica e veio de animal, sim. Ok? Entendi. Pastor Isaac, agora é polêmica. Momento polêmica aqui na live de hoje. Quem disse que não ia ter polêmica aqui na live de hoje? Vamos para uma polêmica, então. Se discutiu muito, né, desde o início da pandemia, o presidente defendendo o isolamento vertical, e o governador defendendo o isolamento horizontal. Mas a gente quer saber a sua opinião, doutora Ana. Na sua opinião, o isolamento vertical resolveria ou não resolveria? Eu vou colocar o jaleco. Eu tenho 2 opiniões, uma com jaleco e uma sem o jaleco. Como você me chamou, doutora Ana, eu vou colocar o jaleco, vou dar minha opinião médica. Tá certo. Qualquer médico que você perguntar, que você fizer essa pergunta que você me fez, vai responder, 90% dos médicos vão responder pelo isolamento horizontal, né? Quanto maior o isolamento, a gente sabe que mais lenta a propagação. Lembra que eu falei no início que o isolamento não é para impedir a propagação do vírus, é para lentificar essa transmissão, para que a gente tenha leito suficiente de UTI para todo mundo. Então, isso daí é uma coisa comprovada, não tem como a gente falar assim, não, é desnecessário, né? Não há necessidade. Por quê? Porque o objetivo é lentificar a transmissão de uma forma que os leitos sejam suficientes para que o médico que está lá na UTI não tenha que escolher quem ele vai entubar e quem ele vai deixar morrer. Porque pensa numa situação terrível, né? Você chegar para uma mãe e falar assim, olha só, eu só tenho um leito, a senhora está com 2 filhos, né? E a gente vai ter que escolher um dos 2, o outro vai morrer.
Então, é uma situação muito complicada que vários médicos enfrentaram em países de primeiro mundo, porque essa pandemia veio para deixar todo mundo no mesmo nível, né? A gente viu pelo índice de mortes nos Estados Unidos, na Itália, enfim. E ela veio, assim, de forma devastadora. Os países que tinham mais pessoas idosas sofreram ainda mais, né? Então, países com alta qualidade de vida tiveram mais mortes, olha que coisa. E é interessante que a pandemia acabou virando política, né? Ai, Um dissensão grupo, política total. um grupo defendendo o isolamento vertical, o outro grupo político defendendo o horizontal, e acabou entrando nesse confronto político até mesmo na pandemia, coisa que, pelo menos na minha opinião, não tinha necessidade nenhuma. Nenhuma, nada. Porque vai evoluir para o isolamento vertical. É que tudo tem um tempo certo, como a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, a gente tem que ter essa paciência de saber o momento certo. Para quê? Para que não esgotem os leitos e as pessoas não venham morrer na rua. Entendi. Pastor Isaac, irmã Regina, agora a pergunta é de vocês. Gostaria de fazer A Regina quer fazer uma pergunta, doutora Ana. Sim, pois não. Como podemos diferenciar os sintomas de uma gripe da Covid-19? Que pergunta boa, irmã Regina, que pergunta boa. Isso é importante saber, por quê? A influenza, todo ano a gente já está meio que até acostumado com ela, né? Porém, a gente não pode comparar muito, porque para a influenza a gente tem a vacina. Para o Covid a gente não tem a vacina, não é verdade? Tudo bem, a vacina muda ano a ano. Era uma das estratégias, quando eu falei no início, que as autoridades sanitárias teriam que ser proativas e não reativas, de disparar essa campanha de vacinação contra a influenza mais cedo, né? Porque dificilmente há uma co-infecção. Pode acontecer, da pessoa estar com influenza e Covid, mas na maioria dos casos é um ou outro vírus. Então, se a gente vacina o máximo de pessoas possível, antes, né, desse pico do coronavírus, a gente já tira uma boa parte de pessoas que iriam ter somente a influenza. Então, quais as diferenças? Os dois são por vírus, né? A transmissibilidade também, o contágio acontece da mesma maneira. Porém, o Covid mais contagioso que a influenza. A diferença está no tempo de aparecimento dos sintomas. O tempo de aparecimento dos sintomas da gripe, que seria da influenza, é súbito, é súbito. Já do Covid, não. Existe um período de incubação, aí de 2 a 14 dias, com uma média de 3 a 7 dias. Então, se eu estou com Covid, provavelmente eu não me infectei ontem. Já tem alguns dias que eu fui infectado e agora foi feito esse diagnóstico que eu estou com coronavírus. Então, esse período de incubação não existe no caso da gripe. Depois, outra coisa que eu já até citei aqui, a questão do tempo de evolução da doença. O do Covid também é mais prolongado. É tanto que quando a gente diagnostica alguém com Covid, a gente já afasta automaticamente 14 dias, né? Isolamento domiciliar, 14 dias. No caso da gripe, dificilmente alguém vai ficar 14 dias assim. No máximo, aí, o período médio é até 7 dias da gripe. Então, existe essa diferença também. Em termos de sintoma, é muito complicado a gente fazer a diferença de forma clínica da Covid para a influenza. O sintoma se sobrepõe muito em outro caso. Um sintoma, assim, atípico, né, para a gripe, que está muito frequente no Covid, é a anosmia, é a ausência de olfato. Então, muitas pessoas que têm Covid falam que perderam olfato e perderam paladar, que é um sintoma que não aparece no caso de gripe. Então, se você que está assistindo em casa, né, está com sintomas gripais, né, está com febre, coriza, secreção, tosse, e de repente percebeu que perdeu totalmente o paladar, ou que não sente cheiro nenhum, isso é um sintoma frequente em caso de Covid. Então, Maravilha. é uma diferença que a gente tem aí, né? Existem outros sintomas inespecíficos para pessoas que estão com Covid. Por exemplo, aumento dos gânglios, então a pessoa começa a palpar caroços no pescoço. O que mais? Dor de cabeça, né? É outro sintoma muito frequente em caso de Covid. E teve pacientes que eu atendi que só tinham dor de cabeça. E alguém pode estar me assistindo falando assim, poxa, eu tive dor de cabeça, então eu tô com Covid? Não, não é bem assim. O que eu falei para aquele paciente? Eu falei, nós vamos te medicar e nós vamos observar. Eu fiz uma tríade potente lá de medicação endovenosa e observei. Ele falou assim para mim, ela não melhorou. Continua, é uma dor de cabeça persistente, intensa. Eu falei, não, então nós vamos fazer um teste.
e deu positivo no caso dele. Então, são muitas pessoas que referem essa dor de cabeça persistente. Pessoas que nunca tiveram enxaqueca, às vezes não têm pressão alta, né? Então, percebe aquela dor insistente, persistente, contínua e intensa. Então, se você Maravilha. tem esse sintoma, é importante você investigar a COVID. Tá, eu vou aproveitar, doutora Ana, a sua resposta, Sim. já para emendar a pergunta aqui da Maria Luísa. Ela perguntou aqui, é pergunta polêmica também, é pergunta polêmica, porque Pode ela falar. pergunta sobre a hidroxicloroquina. Qual a sua Joia. opinião em relação à hidroxicloroquina? Ela auxilia no tratamento? O que você pode nos dizer em relação a isso? É polêmica e não é polêmica. Já foi mais polêmica, né? Já, é verdade. Agora já não está mais tão polêmico. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, ele, junto com o Sírio-Libanês e Albert Einstein, deram o pontapé inicial nesse tratamento com hidroxicloroquina. Então, foi montado um protocolo. Esse protocolo é sempre atualizado, porque as coisas mudam do dia para a noite. E o protocolo atual mantém o uso da hidroxicloroquina lá sim, tá? Agora, mantém para quais casos? Os casos moderados a graves. Então, entre pessoas que estão internadas, é feito o uso da hidroxicloroquina por no mínimo 7 dias. A média são de 10 dias usando 400 miligramas no início, 2 vezes ao dia nos primeiros 2 dias. Então, assim, a gente mantém o uso da hidroxicloroquina lá, porém, é importante falar, né? A hidroxicloroquina, o nível de evidência dela em seres humanos ainda é baixo, por causa dos estudos, né? A série que a gente tem de estudos em humanos é muito pequena, né? A gente está se baseando no estudo in vitro. Agora, existiram outros SARS-CoV. Esse é o SARS-CoV-2, porque existiu o 1. Então, essas medicações que foram eficazes no 1 estão sendo testadas para o 2. Atualmente, a gente não tem nada com aquele índice de segurança máximo em humanos, porque as pesquisas não foram concluídas. Mas no hospital que eu trabalho é usado sim a hidroxicloroquina, porém com uma boa monitorização. Isso é importante falar. As pessoas às vezes pensam, vou comprar e vou usar em casa, mas olha só, é feito um eletrocardiograma, tá? E é um eletro completo, com 12 derivações, de iniciar a hidroxicloroquina 24 horas antes, e depois diariamente são medidos potássio, magnésio, repetido o eletrocardiograma. Por quê? Por causa do risco que tem de arritmia. Entendi. É importante que você que está em casa saiba disso, porque às vezes você pode falar, opa, vamos lá, vamos usar hidroxicloroquina, né? Existe todo um protocolo e regras para manejo dessa medicação. E essa medicação dificilmente é dada, ela não é dada sozinha, é sempre em concomitância com outras medicações. Depende de quadro a quadro. No geral, ela é usada com azitromicina, às vezes entramos também com anticoagulantes, tudo endovenoso, tudo monitorado. Então, assim, não é para você se automedicar. Mas no hospital em que eu trabalho, o protocolo atual inclui a hidroxicloroquina, sim. Tá, nós estamos chegando quase ao final. É uma pena, porque tá muito bom o bate-papo, mas eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Qual que é o nome correto? É hidroxicloroquina ou remédio do Bolsonaro? Nossa, agora você me colocou em saia justa, viu? Então deixa, não precisa responder, então. Não precisa responder. Brasileira. Pastor Isaac, o senhor tem uma última pergunta? Irmã Regina, vocês têm uma última pergunta para fazer para a doutora Ana? Eu gostaria só de tirar uma dúvida, doutora Ana, é o seguinte, falar um pouquinho sobre imunidade. Sim. Depois desse início da pandemia, eu e a Regina temos nos aplicado mais direcionado a mais alimentação com maior consistência, que traz mais imunidade. Temos sentido bem melhor no aspecto normal da nossa vida. Eu acho que isso é até interessante. Porém, a imunidade em relação ao coronavírus. Olha, pastor, que pergunta interessante, que pergunta boa. Inclusive, para os pacientes internos, esse é um dos pilares do tratamento. O senhor sabia disso? Para as pessoas que estão internadas. Não. É feito dosagem de vitaminas e minerais e são aplicados na veia dessas pessoas que estão com carência. Né? Então, assim, a questão da alimentação, tanto para pacientes internados, quanto para pacientes assintomáticos que estão na sua casa, mas que sabem que estão com coronavírus, primeira orientação, dieta hiperproteica. Então, bastante proteína. Segundo, hiperidratação, muita água, e um consumo elevado de frutas. Olha que conselho, né? A gente sabe disso, que a gente precisa ter essa dieta.
Mas agora com o coronavírus ficou muito evidente que nós precisamos melhorar a nossa dieta, né? Para quê? Para nós conseguirmos esse nível de imunidade melhor. A vitamina D é necessária? É necessária, né? Aqui, quando eu peço os exames de vitamina D para os meus pacientes, a maioria vem baixo, né? A gente não se preocupa tanto. E outra, vai tomar sol? Fica aquela dúvida, porque o sol também induz doença, também pode causar aí um câncer de pele, enfim, né? Então, a gente orienta a excelente alimentação, como o senhor e a irmã Regina estão fazendo, estão de parabéns, continuem fazendo isso. Quem estiver nos ouvindo em casa, faça o mesmo, tá? Qual a quantidade de frutas recomendadas ao dia, frutas e legumes? 5 porções. Qual quantidade por porção? 80 gramas equivale à palma de uma mão. Então, a palma da tua mão, 5 porções dessa quantidade ao dia é muito, né, gente? Entre frutas e legumes, mas é possível. Se você se esforçar, você consegue. Isso vai te trazer excelente imunidade e vai te proteger. A gente tem visto que muitos jovens aqui no Brasil têm tido casos graves e têm ido a óbito por conta do coronavírus. E o que será isso? Má alimentação, mau comportamento geral. Uso de substâncias psicotrópicas, enfim, o narguilé está aí, o cigarro, que muita gente usa, aquela vida corrida, alimentação totalmente errada, tudo industrializado, muito refrigerante, enfim. Isso tem trazido graves complicações e ficou muito evidente agora nessa época do coronavírus. Por que os jovens estão indo e os idosos com 94 anos tendo alta porque curaram do Covid, né? Então, fica essa pergunta aí para todo mundo, como está a sua alimentação. Então, parabéns, pastor Isaac, o senhor está fazendo certinho, e a irmã Regina também. E eu vou começar a correr amanhã também. Muito bem. Doutora Ana, obrigado, realmente tem sido interessante. Não, tem sido interessante, eu estou com um hábito também, depois dessa, a gente acaba acrescentando uma série de coisas, eu tenho algumas vezes dificuldade na garganta, com pequenas pigarras, eu não sei se o termo não é técnico, né? Então, todas as vezes tomo banho cedo e tomo banho antes de dormir, eu já tenho o meu pouquinho de sal lá no banheiro, eu já ponho água bem quente do chuveiro e faço o meu gargarejo. Eu tenho me sentido muito bem, acabou aquela pigarra, desculpe o termo, não sei o termo técnico, né? Mas tá certo. Mas a minha voz ficou muito boa, sabe? Isso também. E por a água ser muito quente e eu bocejar bastante e depois jogar isso fora, isso deve ajudar alguma coisa ou não? O sal tem um efeito anti-inflamatório. Então, ele tem esse efeito, é comprovado. A gente sabe que sim, que ele tem esse efeito, né? Então, essa pigarra, pastor, o nível de contaminação no ar, de poluição ambiental é muito elevado aqui em São Paulo. Então, mesmo quem não fuma, equivale a 3 cigarros ao dia o índice de poluição ambiental. É por isso que a gente tem tanto pigarro. O nariz escorre, às vezes, né? Tem pediatra que fala assim para a mãe, muda de cidade. A mãe fica brava, porque fala, onde que eu vou morar? Ele fala em qualquer lugar, menos em São Paulo, né? Menos em São Paulo, Grande São Paulo, porque um índice de poluição muito elevado. Então, acontece da gente ficar com esse pigarro. É difícil alguém que fala que nunca teve isso, ou que nesse ano de 2020 já não teve um acesso de pigarro aí por causa da poluição ambiental. Então, o fato da gente lavar o nariz com soro fisiológico, né? Que é uma conduta também muito simples, é nada mais do que a água e o sal que o senhor está usando, né? Então, soro fisiológico no nariz para limpar ajuda muito, tanto a dormir, quanto a melhorar a nossa qualidade de respiração, porque o nariz foi projetado para isso. Quando Deus fez o nariz, ele colocou alguns pelinhos lá dentro para quê? Purificação do ar, aquecimento desse ar, para que ele chegue nos pulmões com a qualidade ótima e que o oxigênio seja melhor absorvido. Se eu não respiro pelo nariz, respiro pela boca, além de roncar, o ar frio e sujo vai desse jeito que ele está no ambiente, todinho para o meu pulmão. Entendeu, pastor? Então, o fato de eu limpar o meu nariz, fazer um gargarejo com água morna e sal, que nada mais é do que um soro fisiológico, né? Então, o que acontece? Ajuda a dormir melhor, ajuda a respirar melhor, né? Já que a gente não tem outras formas de combater a poluição ambiental, infelizmente, é onde a gente mora, né? Doutora Ana, nós vamos precisar encerrar, mas antes de encerrar, eu tenho uma última pergunta para depois o pastor David fazer uma oração aí pela igreja, pelos nossos irmãos, tá bom?
A última pergunta é o seguinte: muitas Ô, Anderson, pessoas. Pois não, quantos pastor? minutos você ainda tem aí, só para a gente basear aqui? Nós temos aqui mais 5 minutos, Ok. tá bom? Ó, muitas pessoas têm recebido no WhatsApp receitas milagrosas para poder curar o coronavírus. Chá de erva doce agora parece que cura o coronavírus. E por último, eu vi uma boa, hein? Chá de boldo. Tomar chá de boldo cura o coronavírus, que é uma beleza. Então No eu meu quero ouvir de você se realmente isso é uma verdade ou se isso é uma fake news. Olha, quem dera fosse verdade, né? Quem dera. Eu sou, assim, apaixonada por outros tipos de terapia alternativa, que nem né, que não as medicações tradicionais que a gente usa, a fitoterapia. Eu também sou adepta. Porém, no caso de coronavírus, infelizmente, nada tem se mostrado eficaz. Se fosse eficaz um chá de erva doce, imagina quantas vidas que a gente salvaria, seria maravilhoso e perfeito. Mas, infelizmente, é utópico, no momento não existe nada que comprove, é fake. Se você se sente bem tomando, é algo que não tem nenhuma contraindicação, você não tem diabetes, não vai pôr açúcar no chá, enfim, pode tomar. Porém, não se iluda, né? Infelizmente, não é eficaz contra coronavírus, não existe nada que comprove essa eficácia, infelizmente, até o momento, não existe ainda essa medicação padrão ouro, né, que a gente fala assim, cura. Ainda não tem. Tudo especulação, a vacina ainda não tem data para ser lançada, né? A vacina contra o ebola demorou simplesmente 46 anos para ser fabricada entre o primeiro surto de ebola e a data de fabricação dela. Então, assim, não estou dizendo, nem desanimando ninguém, mas hoje é o que a gente tem. Como diz, é o que a gente tem para hoje, né? Então, não temos ainda a cura, não temos ainda a vacina. A melhor forma é a prevenção. Continua com o teu álcool em gel, lavando a tua mão e usando máscara em todos os ambientes coletivos e comuns, até no teu prédio, até onde você mora, porque isso vai te ajudar. Maravilha. Doutora Ana, pastor David, pastor Isaac e irmã Regina, eu preciso aqui externar alguns agradecimentos. Primeiro, ao pastor Isaac e à irmã Regina, por abrir esta porta para que a gente possa informar corretamente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se hoje nós fôssemos depender só da mídia para se informar, nós estaríamos perdidos. Esta é uma grande verdade. Eu louvo a Deus pelas redes sociais, eu louvo a Deus por esta porta que se abriu para a gente poder informar corretamente os nossos irmãos. Então, pastor Isaac, o senhor está de parabéns. Irmã Regina, você também está de parabéns por poder abrir esta porta para que a gente possa usar de uma maneira eficaz para abençoar a vida dos nossos irmãos. Eu queria agradecer a doutora Ana pela sua dedicação. Eu sei como está corrido para você. Pastor David, eu sei que também a sua vida é muito corrida. Então, nós não temos palavras aqui para agradecer esse momento que vocês reservaram para poder servir a igreja de Cruzeiro e todos aqueles que estavam aqui nos assistindo. Eu vou pedir perdão a algumas pessoas, porque foram muitas perguntas, algumas realmente não deram para a gente fazer, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente não vem aqui agora para uma próxima live, a parte 2, e a gente emenda cuidados, né, especiais para o homem e para a mulher. Vocês topam? Topamos. Fechou, então? Nós vamos marcar, então, essa parte 2. Pastor Isaac, o senhor quer fazer, antes do pastor David orar, o senhor gostaria de fazer alguns agradecimentos? Eu quero agradecer imensamente nosso pastor David, meu amigo, meu irmão. Me permita, com todo respeito, a nossa irmã Ana, do coração, seus filhos, sua família. Quero agradecer a deputada estadual, minha irmã Martinha, que Deus abençoe ricamente, o pastor José Wellington Júnior. Irmã Lídia, o nosso abraço a ela, a você. A você leva um abraço nosso. Pastor José Wellington. E pastor José Wellington. E também parabenizar o Anderson, porque realmente é um animador muito forte, acredita. E nós estamos muito felizes aqui, encerrando. A minha filhona Thaís, que está aqui monitorando a gente ao nosso lado e dando sinal, e o que vamos, que Deus abençoe. Essas são as minhas palavras, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmã Regina. David, Amém. Nós sabemos que existem muitos irmãos nossos
que estão contaminados, que estão sofrendo, existem famílias que estão chorando os seus mortos, e eu quero encerrar essa live de uma maneira especial, que todos nós possamos tirar agora alguns minutos para orar e clamar, erguer um clamor a Deus, para que Deus venha confortar famílias, para que Deus venha curar os nossos irmãos, para que Deus cure o nosso estado, para que Deus cure o nosso Brasil, para que muito logo, eu não sei vocês, mas eu tô com uma saudade de abraçar os irmãos da igreja que vocês não fazem ideia. Verdade. E sem máscara, hein? Nós vamos abraçar e vamos nos abraçar sem máscara em pouco tempo, em nome de Jesus. Então, pastor David, se o senhor puder encerrar essa live com uma oração, seria de muita valia para nós. Amém. Uma vez mais, fazer a palavra de gratidão ao Anderson por todo esse carinho. Parabéns, sim. Que iniciativa. Eu sei que foi encabeçada pelo pastor Isaac, pela irmã Regina, mas todo Moisés tem que ter um Arão e um Hur para segurar o braço. Então, Anderson, parabéns, Deus abençoe você, a sua esposa, a sua família, pastor Isaac, irmã Regina, mais uma vez, palavra de gratidão a vocês, vocês sabem o carinho que nós temos com vocês, vocês foram um presente de Deus, e Anderson, só antes de orar, fazer um agradecimento todo especial, além dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, e a nossa deputada estadual, irmã Marta Costa, eu preciso fazer um agradecimento especial a todos do setor 19 em Guarulhos, todo o pessoal de Guarulhos, porque além pastor Isaac, irmã Regina, Anderson, de meus 3 filhos dobrarmos os joelhos, são diárias as mensagens, não é minha esposa? De casais, de irmãs do ciclo de oração, de jovens, de homens de Deus, mandando mensagem para nós, estamos orando por vocês, estamos orando por vocês, estamos orando por vocês. Então, obrigado a toda a ADB Guarulhos, setor 19, muito obrigado, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, e todo o setor de Guarulhos, Deus abençoe vocês poderosamente, fica a nossa palavra de gratidão. Oremos, Anderson, pode ser? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais, adentramos na tua presença para te louvar, te bendizer, te glorificar e te agradecer por este momento singular, ó Pai. Oh, meu Deus, como é bom poder adentrar na tua presença, como é bom, Pai querido e Pai amado, desfrutar de uma comunhão contigo, amigo Espírito Santo. Obrigado pela vida da minha esposa, obrigado pela minha vida, a vida dos nossos filhos, pela nossa casa, obrigado pela vida dos nossos pastores, ó Pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, a nossa deputada estadual, irmã Marta Costa, Costinha, mas também obrigado pela vida do pastor Isaac Strubel, a irmã Regina, o Anderson, a sua esposa, e todos aqueles que participaram conosco aqui nesta live. Deus, eu quero pedir, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, por todo o Brasil e por todas as nações. Quero parabenizar e também pedir ao Pai a tua graça sobre a igreja de Guarulhos, como o Senhor, sobre a igreja de Guarulhos e de Cruzeiro, como o Senhor tem guardado os teus filhos, Senhor. Abençoa o pastor Isaac Strubel, a irmã Regina, todo o campo de Cruzeiro. Também abençoa, Pai querido, ao Senhor, o setor de Guarulhos, Senhor, a cada congregação, a cada pastor, as suas esposas, filhos. Abençoa o ministério do Belém, Senhor. Senhor, espalhado em toda São Paulo, em toda a grande São Paulo, em todo o Brasil, em todas as nações. Agora eu te peço uma bênção especial, ó Pai, também sobre as autoridades constituídas por ti. Pai, sobre o presidente, a sua esposa, os ministros, os senadores, Pai, os deputados federais, os governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Pai, eu quero pedir uma bênção especial sobre todos os pastores, ó Pai, que nunca enfrentou, ó Pai, uma pandemia como essa. Pai, que o Senhor continue dando graça ao pastor Isaac Strubel, à irmã Regina, ao irmão Anderson, a sua esposa. E eu estendo aqui essa oração a todos os pastores, esposas, famílias, evangelistas, presbíteros, diáconos,
Jesus, a toda a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas também a todas as co-irmãs. Visita, Pai, a todas as nações, Pai, leve esse coronavírus, em nome de Jesus, para bem longe, e que a tua misericórdia, a tua graça, seja derramada, Barassore Candarai, em todas as famílias, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Só uma bênção especial eu quero pedir também a todos os profissionais da saúde, da segurança e aqueles que são, Senhor, de trabalhos essenciais. Abençoe os teus filhos, te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Quantos creem na vitória, diga amém. 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 Aleluia. Gente, Deus abençoe vocês. Eu quero também fazer aqui um agradecimento especial a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E Amém. Estamos esperando vocês para a parte 2. Combinado? É isso Combinado aí. a parte 2, está marcado. Gente, Pastor tchau. Isaac, Deus um abençoe abraço, vocês. Regina, Pastor Isaac, Fiquem Anderson, com um abraço. Deus. Estamos orando por você, doutora Ana. Vai nessa fé. Obrigado. Tchau.